Muito prazer, eu sou o Luiz Carrilho do Criando Histórias e hoje a gente está vindo para mais um vídeo na nossa série, do zero à educação financeira. E como eu já tinha comentado no meu último vídeo, hoje eu vou falar para você sobre estabelecimento de metas, O que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos, sejam eles financeiros ou sejam eles da nossa vida. E eu queria começar esse vídeo trazendo uma menção do Sêneca, filósofo romano. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. O que essa frase mostra pra gente, se a gente interpreta ela um pouco mais? Que, igual um barco tem uma vela, A vela é onde bate o vento e ajuda a propulsionar o barco. Se essa vela não está estendida para nenhum lado, a gente não vai conseguir ir mais rápido para esse lado. A mesma coisa de um barco a gente consegue trazer para a nossa vida. Se eu não sei o que eu quero, como eu vou enxergar as oportunidades que a vida me oferece? Ou como eu vou saber buscar oportunidades? Imagina que você queira ser um professor de matemática. E aí te oferecem uma vaga para ser professor de português. Você vai dizer sim ou não para essa proposta. Óbvio que, tem questões pessoais, tipo, eu preciso do dinheiro ou não, etc. Mas não faz muito sentido você querer ser professor de português para ser professor de matemática, a não ser que venha a parte da experiência. Se você nunca trabalhou, bom, é mais fácil você ser contratado sendo um professor de matemática sem ter nenhuma experiência ou já tendo uma experiência de professor que seja professor de português. Então, dependendo do caso, faz muito sentido você querer aceitar essa vaga. Afinal, vai te dar experiência como um professor. E aí você somente migraria depois para a matéria que você escolhe. Mas, seguindo o mesmo caminho, te oferecem para trabalhar como um banqueiro. E você sonha em ser professor de matemática. Não faz sentido você aceitar essa proposta no quesito o seu objetivo. Se eu definir que eu quero ser um professor de matemática, eu vou buscar e aceitar oportunidades que se alinhem com isso que eu quero. Da mesma forma com o dinheiro. Bom, eu quero comprar um carro hoje ou eu posso continuar andando de bicicleta durante 3 anos para comprar daqui 3 anos um carro. Eu quero ter dinheiro hoje para ir numa festa e gastar dinheiro, ou daqui a 5, 10 anos eu quero fazer uma viagem para a Europa, uma viagem para o Japão, e por aí vai. Vai dos seus objetivos, aonde você quer chegar, principalmente financeiramente na nossa carreira profissional. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem uma frase aqui que eu acho que é muito real e eu já vi isso acontecendo na minha própria vida, A gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. O que isso quer dizer? A gente acha que vai conseguir fazer muita coisa em um curto período de tempo. Eu diria que 1 ano é pouco tempo, querendo ou não. E acha, que em 10 anos, a gente muitas das vezes nem pensa em 10 anos. Então eu falo, esse ano eu vou entrar no shape, eu vou ficar todo sarado. Eu mesmo, já falei isso no início desse ano para minha família e eu acho que eu não vou cumprir com as expectativas deles. Em 1 ano eu vou ficar milionário, em 1 ano eu vou quitar minhas dívidas, em 1 ano eu vou comprar minha casa. E a gente não pensa em, eu posso fazer isso daqui 5 anos e separar essas metas em pequenas metas. O ideal é você ter uma meta de até 10 anos na sua vida. E essa meta é um objetivo grande. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja estudando para medicina, é se formar, afinal, a formação e começar a trabalhar de alguém que estuda medicina ou até mesmo está fazendo um cursinho para passar numa faculdade de medicina é muito grande, o período de tempo até começar a trabalhar. E essa meta de 10 anos tem que ser dividida. Eu quero chegar em R$ 1 milhão. Bom, em 1 ano, é complicado chegar em 1 ano, a não ser que você faça um negócio de muito sucesso, você seja herdeiro, ou você já tenha muito dinheiro, mas do zero ou até mesmo estando endividado para chegar em 1 milhão em 1 ano, é difícil a não ser situações especiais. Você consegue um emprego de super alto escalão, um super salário,
ou você empreende, né, e bomba o seu negócio a níveis, às vezes até mesmo internacionais, mas em 10 anos me parece algo bem plausível. Afinal, a gente vai estudar, né, tem os juros compostos. E a gente tem uma teoria, né, da psicologia, psicanálise em geral, que você ter uma meta já te deixa muito mais próximo dessa meta. Afinal, você sabe para onde você está indo e você vai pensar e observar oportunidades que te guiem para esse caminho. E nisso eu trago a história, né, principalmente dessa frase. Eu ouvia ela quando era criança, não sei você, mas a tartaruga e a lebre, né? A gente via que era uma corrida entre a tartaruga e a lebre, quem chegava no final ganhava. Só que a lebre corria e parou para dormir. Quando ela acorda, ela não vê a tartaruga e sai correndo para a linha de chegada. E a tartaruga já estava lá. Onde essa história, mesmo sendo, parece até boba, né? Uma história de criança, te ensina essa lição. Valorizar que você não precisa ir rápido para os seus objetivos. Você precisa ter um objetivo, a linha de chegada, e ir constantemente atingindo ele. A mesma coisa para o dinheiro. Juros compostos estão aí a nosso favor. Quanto mais tempo eu tiver dinheiro investido, mais tempo esse dinheiro vai se multiplicar, normalmente. E uma corrida. Vamos imaginar, eu não sei você, se você já fez uma corrida de 5, 2 quilômetros, mas se você não for treinado e eu dissesse, ande 5 quilômetros, você vai começar a correr muito rápido para chegar nos 5 quilômetros o mais rápido possível, ou você vai caminhar até os 5 quilômetros, ou você vai caminhar e no final vai começar a correr. Geralmente os corredores, né, eles têm um pacing, né, que é uma mesma quantidade que eles correm no decorrer do tempo de prova. E a gente tem que encontrar o nosso pacing na nossa vida. Às vezes a gente vai querer acelerar, né? Putz, preciso trabalhar mais, fazer mais dinheiro, e não tem problema. A questão é, se a gente faz igual o coelho da tartaruga e a lebre e corre muito e se cansa a ponto de parar, a gente pode vir a desistir da nossa meta. Você pode começar a academia, tá indo todo dia, treina, volta morto para casa e depois de 2 meses para. Sendo que você poderia simplesmente ir 3 vezes na semana, treina normalmente e faz isso se tornar um hábito. E depois disso, aí sim você talvez possa levar com mais intensidade. Então é muito importante a gente definir um objetivo, definir uma meta e separar essa meta em vários blocos. Uma meta de 10 anos pode ser dividida em pequenas metas de 1 ano. E pequenas metas de 1 ano podem ser divididas em pequenas metas de 1 mês. Por exemplo, investir R$100 todo mês para no final, daqui 10 anos, eu ter o dinheiro para comprar minha casa. É uma possibilidade. E, né, no mundo dos investimentos, eu acho que não tem um exemplo melhor do que o próprio Warren Buffett, né, um super investidor dos Estados Unidos, vamos falar assim, onde ele prova que o longo prazo, né, metas de longo prazo, tanto que quando você vê entrevistas deles, ele desde criança definiu, eu vou morrer sendo um investidor. E, né, praticamente toda a fortuna dele é destinada no leito de morte para instituições de caridade, por aí vai. E se a gente vê, aqui tem um dado, ele tem cerca de 111 bilhões de dólares de patrimônio, dos quais 108 bilhões vieram após os 65 anos. Óbvio que talvez não seja o seu caso, né? Você não pensa em, primeiro, ter tanto dinheiro assim, você pode se satisfazer com menos, e também você quer aproveitar um pouco a vida mais jovem, 40, 30 anos ali. Mas é muito interessante esse caso, porque a gente vê, ó, é uma curva exponencial, de certa forma é a curva dos juros compostos, quanto mais tempo passa, maior sobe o seu investimento. Se a gente vê aqui, quando ele tinha 40 anos, ele já tinha 34 milhões de dólares, praticamente. O primeiro milhão ele fez aos 30. Então, em 10 anos, ele multiplicou isso por 30, de certa forma. Só que, do ano 52 ao 87, né, 30 anos, foi de 57 milhões para 86,4 bilhões. É um salto muito grande.
e nada disso seria possível se ele não tivesse uma meta de longo prazo. O que eu vou mostrar aqui agora é mais um fato que eu acho muito interessante do brasileiro. Eu não necessariamente incluso, mas a gente viveu isso, né? Pelo menos a minha avó é uma prova viva de que isso aconteceu, acho que até mesmo a minha mãe. No governo Collor, a gente teve um bloqueio de dinheiro e o nosso Brasil tinha hiperinflação. Tanto que aqui na imagem à esquerda, a gente tem, né, uma foto de um banco lotado porque as pessoas queriam pegar o dinheiro logo do salário, por exemplo, para ir para o mercado comprar alimento. Afinal, né, os preços subiam, variavam muito no decorrer do dia e o que estava, né, vamos imaginar aqui, R$ 50 de manhã, passou a ficar R$ 100 já no final da tarde. Então, o brasileiro, na minha opinião, né, isso é minha opinião, e a gente tem uma cicatriz, né, histórica em relação ao dinheiro no quesito é beneficioso eu ser imediatista, afinal, se bloqueiam o meu dinheiro, eu vou passar fome, que foi o que aconteceu nessa época, né? Você tinha que comprar o seu dinheiro e se preocupar em gastar ele logo, afinal, o preço do mercado está subindo, está tudo subindo, eu tenho que alimentar meu filho, eu tenho que alimentar minha família. Então, o brasileiro, de certa forma, foi condicionado ao curto prazo. Quando a gente traz para uma terminologia mais de investimento, né, a gente tem uma alta preferência temporal, que seria, né, pegar o dinheiro e gastar logo. E, né, isso foi um dos fatos que eu queria trazer aqui, que eu acho bem interessante ver o comportamento, a condição que envolve a gente faz com que a gente queira ou não gastar dinheiro. Da mesma forma, né, vamos imaginar que não existisse a Black Friday. Eu provavelmente não compraria o meu computador que eu tenho hoje. Na Black Friday os preços abaixaram muito, então eu falei, não, eu tenho que gastar. Tá vendo? A mentalidade é uma oportunidade única, né? Sendo que, de certa forma, no próximo ano vai ter Black Friday, no outro ano vai ter Black Friday, sempre vai ter a Black Friday com boas condições. Sendo que eu fico naquela, né, a sociedade fala, não, oportunidade única, compre agora. Sendo que não é necessariamente assim. Certas condições não exigem que você gaste, mas o brasileiro tem essa, né, cicatriz histórica que fez com que ele precisasse gastar o dinheiro rápido. E eu diria que muitas famílias manteve essa tradição com o decorrer do tempo. E como é que a gente faz, então, né, para definir metas? Que técnicas que a gente pode usar para decidir como eu vou definir uma meta de 5, 10, 20 anos? Bom, vou começar mostrando para vocês a técnica SMART. O que ela define, né? Que para você definir uma meta, ela tem que ter o S, specific em inglês, traduzindo aí específico, o que em específico você quer fazer, o que em específico você quer atingir nesse decorrer do tempo. Mensurável. Um exemplo, o próprio dinheiro, né? Eu consigo medir quanto dinheiro eu tenho. Por exemplo, ao final do ano, eu quero ter R$ 10.000 guardados. Atingível, isso é muito importante. O atingível é essencial. Vamos imaginar que eu ganhe R$ 3.000 por mês e eu gaste 2.500. Isso faz com que sobre R$ 500 por mês para mim me divertir, para mim investir, fazer o que quiser. Isso sobra. Com isso, se eu falasse para você, eu quero atingir R$ 200.000 ao final do ano e eu tenho zero, você falaria que isso é, né, atingível ou não? Eu diria que não. Você, eu espero, também tenha dito que não. Mas se eu falasse, eu quero ter R$ 10.000, bom, se a gente olhar 500 por mês, dá uns 6.000, se ele trabalha um pouquinho mais aqui ou ali, ou se esse dinheiro rende, não, é possível, é atingível. Então, você definiu bem a sua meta. Relevante, né? Isso é importante para mim. E o T, que é com um prazo definido. Igual eu falei, né? R$ 10.000 em um ano. Então, vamos definir aqui uma meta juntos, de longo prazo, né? 10 anos, utilizando a técnica SMART. Eu, particularmente, quero ter uma renda de R$ 10.000 mensais com apenas dos investimentos. Eu não vou trabalhar e vou receber R$ 10.000 todo mês na minha conta.
Então, imaginando que futuramente, igual a gente tem hoje em dia, seja possível render 1% ao mês, como eu encontro, né? Que dinheiro eu preciso para chegar nesse valor? Eu pego a renda pretendida, que é R$ 10.000, divido por 1%, que no caso seria 0,01, e vou encontrar 1 milhão. Então, para eu ganhar R$ 10.000 por mês daqui a 10 anos, eu preciso de R$ 1 milhão. Então, ok, meu objetivo passou a ser, né, o meu específico, R$ 1 milhão daqui a 10 anos. E a gente vem para o M. É mesurável, né? Eu consigo medir isso? Sim, dinheiro é contável. Eu consigo saber se eu tenho R$ 1 milhão ou não. Bom, é possível? No meu momento atual, né, o salário que eu ganho, talvez não. Mas é possível, sim. Um monte de gente consegue. Em 10 anos, eu provavelmente vou progredir de carreira. O meu salário vai aumentar, eu vou conseguir investir mais e por aí vai. R, né? Eu consigo fazer, eu sou capaz de fazer isso? Sim, eu tenho capacidade para você, tanto como você também tem capacidade para fazer. Você consegue se profissionalizar mais, você consegue passar num concurso para ganhar um salário com benefícios, por aí vai, e conseguir investir mais, fazendo com que daqui a 10 anos seja sim possível, né, juntar todo esse dinheiro. E a principal parte é o tempo, né? 10 anos é muito tempo. Vamos imaginar que eu invista, óbvio, isso é, né, imaginando um super salário, mas R$ 10.000 por mês. Isso eu já vou acumular mais do que 1 milhão sem nem investir, né? Se a gente pega que tem 12 meses ao ano, 10 mil, em 7, 8 anos eu já vou ter R$ 1 milhão. Cortando isso pela metade, mas adicionando juros compostos, por aí vai. Então, sim, é uma meta plausível de se alcançar. Então, tente definir uma meta. Pause esse vídeo agora e defina uma meta para sua carreira, uma meta de quanto dinheiro você quer ter, uma meta de tempo que você queira passar com a sua família, qualquer meta. E, se possível, uma meta de longo prazo, afinal, essas são as que importam. Então, eu nem me incomodaria de você fechar o vídeo agora, afinal, uma meta de longo prazo é importante ser pensada. Será que é isso realmente que eu quero? E se for, você, né, abre a vela do seu barco para isso e não fecha. Afinal, você tem que focar para conseguir alcançar esse seu objetivo. Então, é importante você pensar bem quais serão as suas metas de longo prazo. E que outra técnica a gente tem também para definir metas? Ou como a gente vai alcançar alguma certa meta? A gente tem a técnica GROW, né? Crescimento, traduzindo para o inglês. Onde o G, né, é a minha meta, o R é a minha realidade, como eu estou hoje, o O é as minhas opções e o W, né, é o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo. E é muito interessante juntar a técnica SMART com a técnica GROW. Afinal, às vezes a gente não sabe qual a nossa condição no presente. Igual eu falo, né? Eu falei no início do vídeo, a gente superestima o curto prazo. A gente acha que vai aprender algo muito rápido ou que vai fazer dinheiro muito rápido e às vezes não é o caso. Então, como eu levaria aquela meta que eu tinha definido antes de 10 anos, utilizando a técnica GROW para complementar ela, né? Bom, qual que é meu objetivo? Viver de renda, né? Ter R$ 1 milhão e ganhar R$ 10.000 todo mês. Qual que é a realidade? Eu não tenho dinheiro e eu não tenho educação financeira, né? Você pode não ter dinheiro e não ter educação financeira, então espero que meus vídeos estejam ajudando. Quais são as minhas opções, né? Primeiro, eu tenho que estudar. Afinal, como que eu vou viver de renda? Eu vou ter R$ 1 milhão, vou deixar na poupança? Não, não vai render juros suficiente para me render os R$ 10.000 que eu quero. Eu tenho que fazer uma renda extra, afinal, eu preciso investir mais. Às vezes o meu trabalho, vamos supor que eu ganhe R$ 3.000 por mês, não é o suficiente para chegar nesse objetivo, eu preciso fazer 6 mil por mês. Então, eu vou me profissionalizar, vou estudar para ganhar um salário melhor, para conseguir aportar mais. E, às vezes, eu vou até mesmo sacrificar um pouco de luxos, né? Eu não vou querer ir para uma festa, eu não vou querer comprar uma bicicleta melhor, não vou querer comprar um carro, uma bicicleta seria suficiente durante esse tempo. Não vou querer pintar minha casa, reformar minha casa, para daqui a 10 anos eu desfrutar de uma renda passiva maior. E
né, o que que eu vou fazer, né? Em certa forma, é aplicar as opções que eu tenho, ou escolher algumas. Por exemplo, estudar para eu então empreender e investir. Porque no Brasil, né, a gente sabe que é um dos países onde mais se geram milionários e desses milionários, sua grande maioria vem dos empreendimentos. Afinal, o Brasil tem muita oportunidade por aí. Mas não é porque tem muita oportunidade que é fácil. E da mesma forma, não é para todo mundo. Eu mesmo não me vejo sendo uma pessoa muito empreendedora. Eu quero arriscar, em algum momento da minha vida, abrir uma empresa, principalmente de desenvolvimento de software, mas no momento eu acho que eu ainda sou muito verde ainda na minha área, né? Eu preciso amadurecer um pouco mais para então conseguir me arriscar no empreendimento. E uma outra técnica também que a gente pode usar é um mural dos sonhos, né? A gente coloca numa parede o que a gente quer alcançar daqui a 10 anos. Como, por exemplo, viajar, casar, ser mãe, dançar, realizar sonhos, viagens, por aí vai, onde a gente consegue visualizar aquilo melhor, né? E com essa visualização a gente até se motiva. Imagina, eu mesmo às vezes me espelho na minha família. Eu vejo que hoje em dia eles são pessoas, né, bem de vida e o meu sonho é ser parecido com eles. Então, o que eu posso fazer para chegar num resultado semelhante? E a minha família é uma inspiração para eu querer melhorar, para eu querer criar esse vídeo no YouTube, mesmo que talvez eles não me apoiam muito, mas minha avó me apoia, minha avó acho que vai estar assistindo esse vídeo. Mas no sentido de, eu quero me espelhar com eles, eles são um bom exemplo para eu querer seguir. E a dúvida final que a gente tem, né? Eu devo contar esses meus sonhos, essas minhas metas para os outros? Eu vou tentar falar um pouco sobre isso aqui, né? Quando a gente vê alguns estudos psicológicos, né, da nossa mente, basicamente eu falar que eu vou fazer algo libera no nosso cérebro meio que como a recompensa de que se você já tivesse feito. Eu falar que vou estudar, o nosso cérebro pensa, eu estudei. E às vezes você pode se desmotivar e não vai querer estudar mais. Ou não vou querer fazer mais dinheiro, não vou querer trabalhar mais, não vou querer ajudar em casa, qualquer coisa, né? Falar que vai fazer algo, às vezes, te traz a recompensa como se você já tivesse feito esse algo. Então, pode não ser a melhor das ideias contar para os outros. E da mesma forma, a gente varia muito de perfil. Eu, quando falo para alguém, eu vou fazer isso, pelo menos no meu trabalho, eu vejo isso muito quando eu falo, não, até o final do dia está feito. Nem que eu precise ficar 4 horas a mais trabalhando, até o final do dia vai estar feito, porque eu falei que ia estar feito. Tem coisas que a gente sabe que é atingível, igual a gente viu, né? A gente definiu essas metas. A gente viu que é possível chegar em R$1 milhão em 10 anos. Então, se eu falar para minha família, daqui 10 anos eu vou ter R$1 milhão, como seria a minha cara, né? Perante a eles, daqui a 10 anos, falar, não deu, não consegui. Então, para mim, me motiva, muitas das vezes, falar que eu estou fazendo algo. Às vezes eu posso não atingir, igual, eu já estudei para alguns concursos, falei, estou estudando. E eu estava estudando, só que eu cheguei no dia da prova e, sei lá, o mais recente foi um que eu fiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu simplesmente não sabia responder metade das questões na fase 2. E, né, passei, não sei, ainda não saiu o resultado da segunda parte. A primeira eu passei. Mas fica nisso, né? Eu posso quebrar a cara, mas eu prefiro quebrar a cara me dando motivação, comentando para os outros e tendo aquela expectativa de vamos ver se ele consegue mesmo, do que não falar para ninguém e às vezes até mesmo desistir da minha própria meta. Igual, eu falar aqui num vídeo no YouTube, daqui a 10 anos eu vou ter R$1 milhão, é como se fosse daqui a 10 anos vocês olharem para mim e falarem, olha o cara lá que falava de educação financeira e não conseguiu cumprir a própria meta financeira, entende? Mas vai muito do seu próprio perfil. Você pode não querer falar, afinal, essas expectativas sobre você podem te atrapalhar. Você é uma pessoa que não gosta de ter expectativas nos seus ombros, é mais uma expectativa em si próprio. Ou você pode falar para ganhar motivação. Então fica muito ao seu gosto, né? Falar ou não falar as suas metas para os outros. Eu, particularmente, tendo a gostar de falar, principalmente dos meus amigos. A maioria me apoia muito nas minhas metas.
a minha família, às vezes até mesmo para eles não me apoiarem. Às vezes não te apoiar em uma meta faz você ver que, putz, talvez essa meta aí não faz muito sentido. Vamos melhorar ela, vamos mudar ela, depende muito, né, da pessoa. Em particular, a minha família sempre foi bons críticos das minhas ideias, eu diria. E no geral era isso. Era um vídeo onde eu queria mostrar um pouco essa importância do porquê estabelecer metas. Afinal, vamos imaginar que você vai correr uma maratona. Vou dar um último exemplo. De 10 quilômetros. Você acha que amanhã você consegue? Eu não. Pelo menos ter um desenvolvimento bom, né? Caminhar durante 10 quilômetros eu consigo. Mas e daqui a um ano? Se você treinar para isso, muito provável você consiga. Óbvio, você pode não ser o vencedor da maratona, mas correr num pacezinho ali, né, dando uma trotada, muito provável você consiga. Afinal, eu acredito em você, né, de certa forma. Eu acredito que todo ser humano é capaz de aprender o que seja que ele tem interesse, consegue conquistar o que ele quer. Mesmo que isso, às vezes, né, exija muito tempo, exija muito esforço, exija muito estudo, mas eu acredito que todo mundo é capaz de, por exemplo, aprender educação financeira. Eu acho que alguns podem demorar mais para entender a importância do longo prazo, mas a importância de definir uma meta, mas todo mundo é capaz de aprender, seja lá o que você queira aprender. Mas no geral era isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o seu like aí no vídeo, deixa um comentário se você já definiu a sua meta e qual a sua meta, né? Deixa aqui público na internet para daqui 10 anos eu vim ver se você cumpriu ou não. Deixa o seu inscrito no canal, ajuda muito, e compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, com qualquer pessoa que você acha que esse vídeo seja útil. Esse ou qualquer outro vídeo que eu tenha feito. Afinal, eu acho muito interessante os temas que eu estou trazendo aqui e eu gostaria de, né, espalhar esses temas. Eu acho que é importante todo mundo ter essa conversa uma vez na vida com alguém. E muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, e no próximo vídeo eu vou contar sobre crenças limitantes pessoais, né? Não sobre o dinheiro. Porque muitas das vezes a gente não acredita que a gente consegue fazer algo, sendo que eu acredito que você consegue. Eu acredito que qualquer pessoa consegue fazer o que ela queira. E acreditar, igual a gente já viu, definir uma meta é meio caminho andado para alcançar essa meta. Então é isso, muito prazer, eu sou o Luiz Carrilho e até a próxima.